Boa noite, irmãos. Feliz semana para todos. Hoje, na programação, a gente vai ter uma mensagem musical do irmão Rubens. Se não me engano, ele é do Distrito do Alto Maracanã. Eu vou tentar liberar o microfone aqui só para ele. Rubens, acho que você não ativou o teu microfone ainda. Você consegue fazer isso, por gentileza? Você está ouvindo a gente, Rubens? Acho que agora vai, Rubens. Você quer... Tenta falar para ver se a gente consegue te ouvir, por favor. Espera aí. Estão me ouvindo? Agora estamos. Opa! Uma boa noite para todos. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos trazer um louvor nesta noite que fala do cuidado que Deus tem por nós. E a gente sabe disso. Deus tem dispensado esse cuidado em todo o tempo para nós. E o nome da música é Deus Cuida de Mim. Então vamos louvar a Deus nesse momento com essa canção. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se tua vida está sem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que lhe ama. Ele quer te dar sua mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu
sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus sempre vai cuidar de nós, independente do que esteja acontecendo, Ele tem cuidado especial por cada um de nós. Deus abençoe a todos nós. Boa noite a todos vocês, queridos irmãos do distrito do Pilarzinho, igrejas do Vila Marta, Pilarzinho e Jardim Pinheiros. Boa noite, pastor Marcelo Argenton. Dá o seu boa noite aí para as suas igrejas. Oi, pastor, tudo bem? Boa noite para todo o pessoal aqui do Alto Maracanã e boa noite também para vocês do Pilarzinho. E eu estou curioso para saber o que é que está acontecendo aí atrás do senhor. Você ia se deliciar com essa sala onde eu estou aqui. Tem coisa aqui, olha, de 1900, do tempo da Anne White aqui dentro, né, dessa sala aqui. 1910. O objeto mais antigo tem 1910, que é uma caixa registradora aqui. Mas tem tudo que... Aqui é um antiquário, né? Um antiquário. Que legal. Estou vendo até um brinquedo lá em cima da sua cabeça. Um Gênios, que eu brinquei quando era criança. Você ia adorar conhecer essa sala aqui, né? É a sala aqui, a oficina, o antiquário aqui do meu cunhado, irmão da Cris. Que legal, pastor. Um abraço, então, para vocês aí. É muito bom de novo estar com vocês. E eu recebi alguns comentários essa semana de um pessoal dizendo assim, pastor, que legal a gente fazer o culto junto com o Pilarzinho. Está sendo uma experiência muito boa. Também, da mesma forma, falo a mesma coisa, está sendo muito gostoso, né? Pastor, saudou já os teus membros? Já deu boa noite para eles? Já mandei uma boa noite para eles e para os seus aí também. Ah, tá. Pastor, você pode fazer a oração, então, inicial para nós? E nós vamos hoje fazer a mensagem daqui a pouquinho. Tá bom, vamos orar então. Pai amado, te somos gratos por mais uma vez nos dar a vida, mas queremos pedir por essa vida que o Senhor nos deu, pedindo proteção, principalmente pelos momentos que vivemos, proteção para nossos queridos, proteção para pessoas amadas da nossa igreja, que estão na linha de frente, combatendo a doença, para talvez familiares nossos que já tenham pego a doença, que o Senhor continue nos protegendo, continue cuidando de nós. O Senhor sabe de tudo, nós confiamos no Senhor. E agora que a mensagem fale direto ao nosso coração também, através do pastor Geiser, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Marcelo. E, queridos irmãos e amigos, nós, nesta noite, vamos estudar mais um capítulo do livro Eventos Finais, e é o capítulo 7º, né? O 7º capítulo do livro Eventos Finais. E se você não tem esse livro, é muito fácil, é só você digitar aí no Google Ellen White, livros de Ellen White Books, e você tem ali CPB, acesso a todos os livros que nós temos em português. Então, se você não tem ele físico em sua casa, você pode acessar ele de uma outra forma, de uma outra maneira. Tá bom? O 7º capítulo, ele tem como título Vida Campestre, ou Vida no Campo. Então, eu vou pedir para o Eduardo aqui colocar para nós, Eduardo, o slide aqui, que nós vamos ter aqui o acompanhamento dos slides. Você pode, talvez, virar o seu celular para ver melhor, aí ficar com a tela mais ampliada. Pode passar o próximo, coloca o próximo. Nós temos aqui algumas perguntas
relacionadas a essa questão. Elas estão aí na tela. Primeira delas, devemos todos nós sairmos das cidades. Você já ouviu falar no meio adventista que nós devemos sair da cidade, ir para o campo, ir para a zona rural? Será que devemos sair realmente das cidades e todo mundo sair das cidades? A outra pergunta que eu coloquei, é pecado continuar morando nas cidades? A terceira pergunta, devemos vender nossas propriedades e ir para o campo? Uma quarta pergunta, como ficariam nossas igrejas nas cidades se nós abandonarmos as nossas igrejas e casas e formos para o campo, para a zona rural? E quando ir, né? Se é que é para ir? Quem evangelizaria as pessoas das cidades? Como essas pessoas seriam evangelizadas? É difícil, né? Imaginar uma situação como essa e ter resposta a essas perguntas. Eu quero responder ao longo aqui da nossa conversa quase que todas essas perguntas para que nós possamos ficar bem esclarecidos. Próximo slide, Eduardo. Nós temos aqui o ideal divino. Baseado nesse capítulo 7 do livro Ventos Finais, eu selecionei alguns trechos, alguns pedaços do livro. Então, aqui nós temos o primeiro pensamento que eu selecionei. Embora tudo que Deus criou fosse perfeito e belo, só pedimos que os que estão entrando na sala já cortem o seu microfone, silenciem o seu microfone para não atrapalhar os demais, mas todos são bem-vindos. Embora tudo que Deus criou fosse perfeito e belo, e nada parecesse estar faltando sobre a terra, que Deus criara para tornar Adão e Eva felizes, ele ainda, além de criar a terra, ele fez algo a mais. Ele manifestou-lhes o seu grande amor plantando um jardim, especialmente para eles. Então, veja, Deus criou a terra e plantou um jardim especialmente para eles. E aqui eu vou ler na Bíblia, agora, Eduardo, pode colocar minha imagem toda aqui na tela? Eu vou ler aqui na Bíblia, em Gênesis, capítulo 2, verso 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja só que coisa interessante. Deus colocou o homem para morar aonde? Num apartamento? Num prédio? Num condomínio? Num jardim. Num jardim. E se você ler o livro História da Redenção, você vai perceber, e a Bíblia também descreve isso, que o porcelanato de Adão e Eva era relva. As paredes eram trepadeiras, plantas. O teto não era de gesso, era o céu azul, o céu estrelado. Ele morava num jardim. E veja que Deus criou aqui para Adão e Eva árvores que davam frutos para o alimento. A árvore da vida estava no meio do jardim, que devia ter uma propriedade especial que Deus colocou para perpetuar a vida daquele casal. E ele também criou árvores agradáveis à vista. Árvores bonitas apenas para embelezar o jardim, apenas para encher os olhos deles. A gente não olha às vezes para as árvores, nossa, que árvore bonita, olha que copa bonita, que sombra bonita. Deus criou tudo belo para o homem. Deus criou o homem para morar num jardim. Por isso que hoje em dia nós, seres humanos modernos, moramos num apartamento, mas enchemos a casa de coisas da natureza. É flor, é cacto, é hortênsia, é orquídea. Antigamente tinha aquela moda da samambaia, né? É planta, de tudo que é tipo. É cachorro, é gato, é peixe, é pássaro, animais exóticos. E o ramo que mais cresce no mundo hoje, uma das indústrias que mais cresce no mundo, é a indústria do pet shop. Porque as pessoas elas querem ter contato com as coisas vivas da natureza, animais, vegetais,
nós temos esse desejo dentro de nós. Então, diz até o livro Redenção que Adão e Eva, eles conversavam com as plantas. Não que as plantas ouvissem ou falassem com eles, mas eles conversavam, entretinham, né, uma relação com aquilo que Deus havia criado. Você nunca viu ninguém conversar com a samambaia? A minha tia falou lá em Mafra esses dias atrás com uma orquídea dela: eu vou jogar você fora porque já há 2 anos que você não floresce, eu vou jogar você fora. Não deu 3 semanas, a orquídea estava florescendo. Eu não estou dizendo que as plantas ouvem, mas as pessoas conversam com as plantas, conversam com os animais. Eu digo que Adão, ele era um botânico, ele era um zoólogo, ele era um astrônomo, ele estudava as coisas macroscópicas e microscópicas que Deus havia criado. Então, Deus nos criou para estarmos em contato com a natureza. Eu cresci no meio da natureza, no meio do mato, brincando todo dia, no mato mesmo. Fugia de casas, só voltava na hora de ir para a escola. Passava a manhã inteira no meio do mato, se aventurando com meus amigos, mato de verdade. E era tão bom, é tão gostoso. Então, o que Deus fala para nós aqui nesse capítulo 7? Primeiro, nós vimos aqui que Deus colocou o homem num jardim. Eduardo, coloca o próximo texto agora. Vamos para a tela novamente aí, o PowerPoint. Continuamos ali no ideal divino. O próximo slide. Isto. Uma parte de seu tempo, de Adão e Eva, devia ser passada na ditosa ocupação de cultivar o jardim. Como é gostoso plantar alguma coisa, colher aquilo que você plantou. A minha mãe sempre teve... Tudo tinha lá em casa para comer, né? Cenoura, beterraba, repolho, vagem, pepino, alface, couve-flor, chuchu, batata doce, tudo ela plantava num terreno de 700 metros quadrados. E ela dava um jeito de plantar tudo. Então Deus colocou o homem para cultivar. O homem seria também um agricultor, um agrônomo. E a outra parte, em receber a visita de anjos, ouvindo suas instruções e uma ditosa meditação. Seu trabalho não era cansativo, mas agradável e revigorante. Então, o trabalho de Adão e Eva trazia energia e não era desgastante. Esse belo jardim devia ser o seu lar e a sua residência especial. Bom, esse é o ideal divino, mas o pecado estragou tudo isso. Agora, o que Deus fala para nós nos últimos dias? Vamos ao próximo slide. E agora relacionado a deixar as cidades. E depois nós vamos respondendo aquelas perguntas que nós fizemos no começo para vocês. Longe das cidades. Sair das cidades o mais depressa possível, diz Ellen White aqui, e comprar um pequeno trato ou terreno de terra onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprender lições de simplicidade e pureza. Eu lembro que era criança, eu comia pétalas de rosa, comia terra debaixo da casa, comia frutas silvestres, que hoje nem existe mais na cidade. Então, se as crianças pudessem ter contato com as coisas naturais, flores, plantas, animais, e aprender com essas coisas criadas por Deus, lições de vida e de pureza. Não é possível, muito pouco possível, nos ambientes que nós vemos hoje na cidade. Próximo texto. Vamos seguir. Isto. Para fora das cidades é minha mensagem nesse tempo. Ela escreveu isso lá em torno de 1900. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Veja, você não acha que as pessoas que moram, por exemplo, no Rio de Janeiro, irmãos nossos, não sofrem mais do que as pessoas que moram em cidades menores? As pessoas que moram em São Paulo? Quanto estresse, quanto perigo, quanto risco, quanta poluição, quanto tempo perdido no trânsito. As grandes cidades trazem grandes prejuízos também para as famílias, para as pessoas. Próximo texto.
Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e são rainhas. Então, se você tem um pedaço de terra, um lar confortável, já se considera um rei e uma rainha. E use esse pedaço de terra que você tem na sua casa. Sabe, aqui no sul o pessoal tem mais costume de plantar no quintal. Na minha cidade, ali em Mafra, uma vez eu fotografei, tem essa foto ainda em algum lugar, uma casa de uma Coab, né, esse plano habitacional do governo no passado. Então, era uma casa pequena e tinha um jardim pequeno na frente, assim, de talvez uns 2 metros de largura. E, de vez de ter grama ou brita ali, o homem fez uma horta de alface. Ele plantou alface em toda a frente da casa dele. O pouquinho de terra que ele tinha, ele usou plantando alguma coisa para ele usufruir. Então, se você tem alguma coisa, um pedacinho de terra, use, plante alguma coisa, semeie alguma coisa, ensine as crianças a semearem, a plantarem e a colherem. Isso faz muito bem. E, além do mais, economizamos e comemos alimentos mais saudáveis. Próximo texto, Eduardo. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Puxa, e agora, pastor? Quando eu tenho mesmo que deixar? E se eu não puder? Bom, já vamos ver isso aí tudo, né? Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades, como fez Enoque. Devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Então, se possível, trabalhar na cidade e não morar nela. Seria uma coisa muito boa, né? Tipo em Curitiba, né? Alguém que trabalha em Curitiba e mora... Antigamente, Fazenda Rio Grande já era, assim, zona rural, né? Hoje já é a grande metrópole de Curitiba, mas talvez ali nas cidades um pouco mais distantes, né? Então, se alguém pode morar no sítio, morar numa zona rural, mas trabalhar na cidade já é uma grande coisa. E tem lugares mais retirados, mesmo dentro da cidade, ali na região do Jardim Pinheiros, depois do asfalto ali, tem locais maravilhosos. Vamos continuar. O próximo slide, Eduardo. Deve-se fazer o trabalho nas cidades. Agora, como é que nós vamos pregar nas cidades? Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo de postos avançados. E White falou de postos avançados, onde a igreja deveria se estabelecer fora da cidade e de lá vir para a cidade para pregar o evangelho. Mas que postos de avançados seriam esses? Eu vou explicando para você. Disse o mensageiro de Deus, não serão advertidas as cidades? Sim, não por o povo de Deus nelas morar. Veja, o ideal de Deus é que nós não morássemos na cidade. Não é? Seria o melhor. A Bíblia e aqui o Espírito de Profecia não diz em nenhum momento assim, nunca, não se deve morar. Mas o ideal seria não estar ali. Mas por visitá-las, então pregar não por morar na cidade, mas por visitá-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Próximo slide, Eduardo. Durante anos, diz White, foi ministrada a revelação especial acerca de nosso dever de não centralizar a nossa obra nas cidades. Então, quando ela fala de postos avançados, seria assim, clínicas, hospitais, sanatórios, hospitais, área de saúde, casas publicadoras, fábricas de alimento, grandes colégios, internatos, instituições, né, da igreja, não deveriam estar na grande cidade, mas estar a uma certa distância que as pessoas pudessem de lá vir evangelizar na cidade e depois voltar para lá. E não centralizar tudo numa cidade ou em torno de uma grande cidade. Próximo slide. Aqui nós temos a lição de Ló. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Mas eles não ouviram a voz de Ló. Contudo, Ló poderia ter preservado os males que ele recebeu para sua família se ele tivesse estabelecido o seu lar não naquela pecaminosa cidade de Sodoma e Gomorra. Se ele ficasse a alguns quilômetros distantes da cidade, ele poderia residir, ter a sua vida, mas não sofrer o que ele sofreu morando lá naquela cidade tão ímpia lá dentro
da cidade de Sodoma e Gomorra. Tudo quanto Ló e a sua família fizeram em Sodoma poderia ter sido feito por eles, mesmo se tivesse residido num lugar a certa distância da cidade. Próximo slide. Não considereis uma privação seres convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Aí, ricas bênçãos aguardam os que delas se quiserem apoderar, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Então, nós contemplamos hoje muito aquilo que o homem faz, não é? Cimento, concreto, ferro, plástico, coisas inanimadas, coisas feitas pela indústria. Nós estamos em contato direto com tudo isso. E hoje, muitas crianças não sabem nem quem que bota o ovo, né? De onde que vem um ovo, de onde que vem o leite. Próximo slide. Pais com a família afluem às cidades, porque na sua fantasia pensam ser mais fácil ganhar o pão ali. Às vezes é mais fácil, né? Do que no campo. Os filhos, não tendo nada que fazer, quando não estão na escola, fazem o quê? Tem educação na rua, das más associações, contraem hábitos de vício e dissipação. Isso é naquela época, né? Hoje, talvez, com certeza, está sendo muito pior. Próximo slide. Depois nós vamos chegar a uma conclusão final do estudo que nós estamos lendo. Desvantagens da cidade. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental e espiritualmente por residir numa grande cidade. Fé, amor, esperança, felicidade pode ser muito melhor alcançada em lugares afastados, onde haja campos, montes, árvores. Tirai vossos filhos do cenário dos sons da cidade, para longe do ruído, do estrépito de bondes e carroças. Isso ela falou naquela época, né? Imagine hoje, que sons não tem uma cidade. E terão a mente mais sadia, será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. O próximo slide fala do perigo, pode passar, Eduardo, do perigo das doenças. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças. E agora nós estamos vendo aí o coronavírus, né? O predomínio de ar poluído, de água poluída, alimentos impuros e com agrotóxicos, habitações apinhadas, obscuras, insalubres, sem sol, são alguns dos males a enfrentar. Além da poluição, né? Sonora e no ar, não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades e se apinhasse em cortiços. Próximo slide. Bom, cada uma das 22 citações de Ellen White sobre postos avançados de evangelismo encontradas no livro Medicina e Salvação, no livro Mensagens Escolhidas, e no livro Vida no Campo, e no livro Evangelismo, estão no contexto desses postos avançados. O que ela queria dizer é o seguinte, instituições médicas, educacionais e publicações. Então, estão nesse contexto. Um posto avançado para a obra médica, para a obra das publicações e até para a obra educacional. Então, ela fala desses postos avançados e que de lá as pessoas deveriam vir para a cidade pregar. Então, dei uma esclarecida um pouco mais sobre isso. Mais um slide. Vantagem de não estar na cidade. Produzir o próprio alimento. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Bom, e agora nós vamos a um outro item. E as nossas escolas, fora das cidades ou dentro das cidades? Nós temos muitas escolas adventistas dentro das cidades, a maior parte delas é dentro da cidade. Como entender isso aí? Verificaremos ser necessário estabelecer nossas escolas, diz Ellen White, fora e distante das cidades, mas não tão longe que não posso estar em contato com elas, para lhes fazer bem e permitir que a luz resplandeça em meio às trevas morais. Então, as escolas deveriam estar distantes das cidades, mas não todas as escolas. Eu já vou explicar isso aí. O próximo slide mostra os 3 argumentos principais
de Ellen White para se retirar das cidades. O primeiro deles, a vida no campo favorece simplicidade, abnegação e economia. O segundo, traz melhor saúde para o corpo, mente e alma. O terceiro é um motivo tipológico. Ela dizia que as cidades de hoje não são melhores que as cidades da época de Noé. Então, as razões principais porque ela defendia a retirada das cidades. E o próximo slide vem uma pergunta: como entender tudo isso aí? Pastor, eu moro na cidade, meu filho estuda na escola adventista, e agora? Volta o slide ali, Eduardo. Aí que você vê uma foto que eu tirei do livro Enciclopédia de Ellen White, e eu dei uma pesquisada nesse livro hoje sobre a vida no campo, sobre deixar as cidades, e ali ele vai fazendo uma explicação, né? Ele faz a gente entender todos esses textos que nós lemos ali. E eu vou começar a explicar para vocês aí para finalizar. Próximo slide. Nós temos aí, então, nesse livro, na página 775, e eu resumi aqui o que está escrito lá. Para Ellen White, o ideal era a vida rural para as famílias. Por quê? Fugir da corrupção, da violência, da doença, dos pecados, tudo isso que eu falei para vocês. O ideal seria isso. Ponto número 2. Por outro lado, ela se preocupava com o adventismo, que estava negligenciando a evangelização nas cidades. Então, muitos estavam indo para a zona rural, outros já eram da zona rural. E as cidades? Quem que vai pregar nas cidades? Próximo slide. Ela defendia de postos avançados fora das cidades, e desses postos, então, advertindo as cidades. Eu já expliquei. As primeiras escolas adventistas foram estabelecidas em pequenas cidades, dentro da cidade. Mas, a partir de 1894, Ellen White disse que foi um erro isso, ter colocado a escola adventista dentro das pequenas cidades, e que elas deviam estar fora das cidades. Ela diz assim: os costumes e práticas das cidades incapacitam a mente dos jovens para a percepção da verdade. O próximo slide fala da experiência em Avonday, lá na Austrália, um colégio que ficou como um colégio modelo, fora da cidade. E Ellen White tinha aquilo como, né, mostrou aquele colégio como sendo um colégio modelo. E nos próximos 15 anos, os nossos colégios, instituições de estudo foram estabelecidas em zonas rurais. Por exemplo, o NASP Campus São Paulo, na capital, ele antigamente se chamava IAE, e antes se chamava CAB, Colégio Adventista Brasileiro. Hoje ele está cercado ali dentro da cidade, ali é uma comunidade, é uma favela, ali no Capão Redondo, é um terrível ali. Quando eu estudei lá, já era assim. Mas no passado, quando ele foi estabelecido, era uma fazenda. Era uma fazenda, era uma zona rural. O nosso novo IAE, aí, que agora é o NASP, lá em Engenheiro Coelho, também já está sendo cercado pela cidade. Já tem condomínios ali em torno. Mas quando ele foi estabelecido, era uma zona rural, era uma fazenda. Por quê? Porque nós sabíamos que esse era o ideal de Deus, para internatos, para instituições nossas, onde se formam obreiros para trabalhar para a igreja, em lugares assim. Em Taquara, no Iaques, lá no Rio Grande do Sul, também ali era uma região de fazenda. Lá no IAP, aqui no Paraná, ainda é uma região de fazenda, né? Mas quando começou, muito mais. E assim, outros eu poderia citar para vocês. Agora, o próximo slide diz para nós o seguinte. Em 1909, Ellen White diz assim, ó: tanto quanto possível, escolas devem ser abertas fora das grandes cidades. Ela não disse que sempre tem que ser aberto fora das grandes cidades, mas tanto quanto possível. Entretanto, nas cidades, as crianças que não poderiam ir à escola por ela estar fora da cidade, como que elas iam ser atendidas? Elas não iam poder. Então, ela disse que sejam abertas escolas no campo e na cidade. Ela falou, vamos abrir escolas no campo, mas também dentro da cidade, porque há crianças que não vão poder ir para essas escolas distantes. E por isso que nós temos escolas também dentro da nossa cidade. Senão, como que nossos filhos seriam atendidos? Próximo slide, Eduardo. Mas ela não enfatiza a questão de postos avançados em relação a igrejas locais. Esses postos avançados, eu falei, né? Hospital, casa publicadora, alguma instituição de ensino. Mas não igreja local. Igreja local tem que estar na cidade. Também na zona rural, mas tem que também estar na cidade. E em 1907, ela disse que deveríamos fazer o trabalho nas cidades partindo de centros da periferia. Então,
Temos que ter igrejas nas cidades. Nessas cidades devemos ter casas de culto como memoriais de Deus. Veja, Ellen White falou de evangelizar as cidades, do evangelismo urbano e também de ir para a zona rural. Mas predominou mais a ideia de ir para a zona rural. O adventismo gostou mais dessa ideia. E se negligenciou por muito tempo a pregação nos grandes centros urbanos, a evangelização onde as pessoas realmente estão. E aí houve um desequilíbrio disso aí. Mas as publicações, cura de enfermos, no próximo slide, né, de obreiros deveriam estar fora das cidades. Agora, no livro Atos dos Apóstolos, ela diz que obreiros deveriam trabalhar nas cidades, fazer evangelismo nas cidades, e que os membros que vivem nas cidades deveriam usar os talentos que Deus lhes deu em favor das pessoas. Porque há muitos membros que vivem na cidade, trabalham ali na cidade, e ele tem que pregar para essas pessoas usando os seus talentos. Em 1909, ela escreveu o próximo slide que os crentes da cidade devem trabalhar para Deus nas vizinhanças de suas casas. Então, quem mora na cidade, trabalhe para Deus nas vizinhanças de suas casas. Chegou até a dizer que alguns adventistas deveriam se mudar para as cidades, a fim de fundar igrejas. Veja aí, já é o contrário, né? Ela dizendo que alguns deviam sair do campo, da zona rural e vir para a cidade. Mas com que objetivo? Fundar igrejas nas cidades. Em locais onde não há presença adventista, uma cidade até relativamente pequena, ou um bairro, há vilarejos e cidades, ela diz, ao nosso redor, onde não se está fazendo esforço nenhum para salvar almas. E o próximo slide diz assim, que nas cidades ela recomenda a abertura de restaurantes para ensinar a alimentação natural e casas de culto, que são as igrejas. E quem viver na cidade não viva desnecessariamente, ou seja, sem uma função, sem um propósito maior de servir a Deus na cidade. Chegando ao final aqui, o próximo slide. Infelizmente, os chamados igualmente incisivos e numerosos para a evangelização das cidades não receberam a circulação tão ampla quanto os conselhos da vida no campo. E por isso que eu disse que as cidades foram negligenciadas também. Os que escolhem viver nas cidades sem uma forte convicção da vocação evangelística, do propósito pelo qual está em viver na cidade, podem sacrificar valores eternos pelos temporais. São envolvidos pela cidade e não influenciam, pelo contrário, são influenciados. Então você tem que ter um propósito pelo qual viver. Muitos sentem que esses apelos de viver no campo são difíceis de seguir hoje, mas estão aí para a nossa reflexão. Então Deus não está obrigando vocês, vai para a zona rural. É para a nossa reflexão. Se você pode, se você tem condição, se pelo seu trabalho, se você já é aposentado, se você pode fazer isso. É uma opção. Agora, lá na zona rural também há pessoas para serem evangelizadas. E não é para se esconder, não é para se tornar um eremita, ficar lá escondido no meio do mato e ninguém ser alcançado. E agora eu vou terminar falando sobre o tempo final. Agora não é sair das grandes cidades, é fugir mesmo. Olha só o slide aí, ó. O grande tempo de angústia. Eu vou ler aqui em Daniel, capítulo 12, verso 1. Daniel 12, verso 1. Diz aqui: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel é Jesus. O defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Quando Miguel, que é Jesus, se assenta no santuário celestial, ele começa o juízo investigativo. Quando ele se levanta em favor do seu povo, sinal que esse juízo termina. Ou seja, a porta da graça também se encerra. Então, esse período aí de grande angústia, ele começa após... Pode colocar o slide lá agora, Eduardo. Ele começa após o decreto dominical, com o fim da graça e o início das 7 últimas pragas. Nesse período de angústia, grande angústia, e nesse período da história da humanidade, que está no futuro, sim, nesse nós teremos que fugir. Diz aqui, muitos encontrarão, próximo slide, muitos encontrarão
refúgio na fortaleza das montanhas. Porque haverá um decreto de morte logo mais, e perseguição. Viu os santos deixarem as cidades e reunirem-se em grupos e viverem em lugares solitários da terra. Então aí já é uma outra situação. Aí não é a situação atual, é depois do decreto dominical. Agora, quem já estiver lá, já está mais fácil, né? Anjos lhes proviam alimento e água. Anjos traziam alimento e água. O justo não deve se preocupar aonde ir. Próximo slide, Eduardo. O justo não deve se preocupar aonde ir e o que levar. Cristo o guiará. Naquele período, mas daí para onde eu vou fugir? Para onde eu vou me esconder? O que eu levo? Jesus vai guiar a todos e nós não precisamos nos preocupar. Pode tirar agora lá o slide, Eduardo, e deixar aqui na tela. Nós vamos ver só um verso final, Isaías 33, verso 11. 33, verso 11, que diz assim, ó. Isaías, acho que é isso aí. Não, errei aqui o verso. Não sei agora o verso que eu queria ler para vocês, mas não tem problema. Mas o verso só, ele vinha complementar aqui essa ideia de que o pão e a água seria garantido. Deus não vai abandonar o seu povo. Bom, terminando aqui o nosso estudo de hoje, do 7º capítulo, Deus não está dizendo assim, se você não sair da cidade, você está pecando. Não tem nada a ver. Não é isso que está sendo dito aqui. Você é obrigado a sair da cidade. Também não é dito que você é obrigado a sair da cidade. Se você está na cidade, tem um propósito pelo qual estar aqui. Não só trabalhar, ganhar o dinheiro para comer, comprar coisas, pagar, viver, sobreviver. Não é. Seria uma coisa muito, muito pequena, né? Só sobreviver. Trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, comprar coisa, trabalhar de novo, comer, dormir. Não. E tem que ter um propósito maior. Então você tem que ser uma luz na cidade onde você está. Não é? Ser uma luz. Se você vai para o interior, não é para se esconder. É para ter mais contato com a natureza, é para estar, não é, mais ligado a Deus. Há N vantagens, mas também não é para estar escondido lá. Também há pessoas nesses lugares que devem ser alcançadas pelo amor de Cristo. Então, que Deus dirija a sua vida, que Deus dirija você, que o Espírito Santo fale ao teu coração e mostre aonde você deve estar. Assim como ele mostrou para Abraão. Abraão, sai aqui dessa cidade de Ur e vai. Mas pronto, eu vou te mostrar. Abraão foi. Talvez Deus peça para alguns isso. Talvez você sinta no coração isso. E talvez Deus diga para você, não, é aqui que você tem que ficar mesmo, aqui em Curitiba. Aqui eu tenho uma missão para você. Aqui tem muita gente para ser evangelizada. E nós não podemos também abandonar essas pessoas. Então não é para que a igreja agora saia em debandada para a zona rural. Não é isso. Porque senão as igrejas das cidades, elas morreriam. E o evangelho também não seria pregado a essas multidões. Nós temos que entender esses dois lados da moeda. E quando Ellen White falou sobre isso, as cidades ainda eram pequenas, estavam se desenvolvendo, né? Hoje a maior parte das pessoas estão nas cidades e cada vez tem menos espaço na zona rural de qualidade para também se morar. Mas se você pedir a orientação de Deus, do Espírito Santo em sua vida, ele vai dizer tudo o que você precisa fazer, aonde ir, aonde ficar, aonde morar, e Deus vai te orientar em todas essas questões. Esse é o meu desejo, a minha oração para você, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pastor Marcelo está por aí ainda? Opa, estou até com o texto que o senhor precisou aqui, Isaías 33:16, pastor. Leia para nós, então. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas lhe serão certas. Amém, é isso mesmo, que legal. Essa é a confiança que a gente tem. Agradeço aqui o meu cunhado, ele arrumou uma mesinha aqui para mim, ele arrumou o tripé aqui, ele é youtuber, né? O cara já é youtuber, já trabalhou na televisão, em toda a Rede Globo. O cara é fera aí de filmagem e tudo mais, o Marcelo. E aí, depois nós vamos ficar olhando aqui as pecinhas dele. Então, obrigado aí, Fábio. Deus te abençoe, tá? Muito. Valeu, obrigado. Tá? Você mora no meu coração.
Pastor, vamos orar? Posso orar? Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, muitas são as perguntas que nós temos em nossa mente, em nosso coração, quanto ao nosso futuro, a nossa vida, aonde ir, o que fazer, quando. E nós não temos respostas. E não sabemos, às vezes, como nos conduzir. Por isso, ó Deus, conduza a cada membro da tua igreja, cada pessoa que está nos ouvindo aqui, com o teu Santo Espírito mostrando-nos o caminho, sendo a luz o nosso caminho, nos guiando e nos dirigindo, em todos os dias, até o final de todas as coisas. Abençoa a todos, abençoa aqui o Fábio, meu cunhado que está aqui, que arrumou todo o cenário aqui para o nosso culto. Abençoa a Aline também, as suas filhas, a Sarinha, que está de aniversário hoje, que ela tenha também a tua bênção. Dá-nos uma semana feliz, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para todos. Vem cá, Fábio. Espera aí que o meu cunhado vai aparecer aqui. Boa noite. Vem cá. Aí, ó. Um abraço lá pro povo. Teu irmão da Cris. Ó, as pessoas aí. Boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa Até semana. Quarta, pastor. Até quarta. Tchau. Boa noite, pastor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Entrou a Silvana e entrou a... Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Feliz semana. Feliz semana para todos vocês. Feliz semana. Oh, meu Deus do céu. Imagina. Feliz semana para todo mundo, Dida. Tchau. Tchau. Até quarta-feira, né? Boa noite. Boa noite. Diga oi. Alô, Aninha. Aninha. Tá desligada a câmera, Léa. A tua. Cadê a Aninha? Vai ver a Aninha. Chama a Aninha. Oi, Aninha. Dê tchau pra Aninha. Ó, o tio Sam. Vai, Aninha. Olha aí. Olha aí. Tchau, Aninha. Tchau, Aninha. Meu Deus, tchau. Deus, Aninha. Boa semana. Boa semana, vovó. Tchau, Liz. Ó, estão dando tchau pra você, Liz. Tchau, Liz. Adoro. Não quer falar nada. Tchau. Vai fazer feiura, né, minha filha?